Agora sim. Você me ouve agora? Sim, tô te ouvindo. Eu também estou te ouvindo. Como está você? Bem? É, tô bem. Vou pedir para você só virar o celular pra gente ficar certinho aí no ângulo. Igual. É, por Espera favor. aí. Olha, agora me complicou. Não, fica assim. Agora sim. Ok. Bom, galera, bom dia a todos. Meu nome é Diogo Rodrigo. Sou aqui da PPC, Personal Psicocare. A nossa entrevista hoje é com o Nenê Belarmino, Belarmino Júnior, ex-jogador do Santos Futebol Clube, portuguesa santista. Hoje ele vai contar um pouco da carreira dele e a galera da geração aí nova aí, né? Nova geração, conheci um pouquinho da história dele. Primeiramente, a gente queria agradecer por você ter aceitado a nossa entrevista, né? É difícil a gente conseguir fazer entrevista com ex-jogador, somente quando fez muita fama, o pessoal não aceita, não sei por quê, qual o motivo. A gente convida, o cara visualiza, né? Mas não responde, às vezes até indicação de pessoas que estão trabalhando hoje, profissionais que estão trabalhando, né? Que nem o Oca, que fez, passou aqui pela gente, né? Eu trabalhei com ele lá no Santa Cecília, no colégio, ano passado. E no dia da entrevista ele falou, pô, convida o Belarmino, pô, vai ser legal para vocês. E aí eu consegui vir aqui fazer o convite pro senhor, né? Também teve outros casos, o Giovanni Messias, que o Robson Agundi, que é preparador da Portuguesa Santista lá de goleiro, falou, pô, indicou ele, mas ele visualizou, não viu, não quis falar. O Guga também, então é difícil, não sei por que eles não aceitam, mas quem aceitou, a gente agradece. Bom, já avisando a todos que estão aí, vocês podem fazer pergunta para o Belarmino, decorrer da nossa entrevista. A entrevista é bem rápida, não, de 20 a 30 minutinhos. Então, já para começar, a gente queria saber que o senhor se apresentar, tirando o título de jogador, mas falando pessoalmente, quem é o Belarmino Júnior? Bem, eu sou o Belarmino Júnior, né? O Nenê Belarmino. Tenho 69 anos já. Fui jogador de futebol. Comecei no Santos, sou de Santos. Comecei no Santos em 68, entrando no juvenil. E segui no Santos até 74, sendo que 68 para 69 já tornei profissional. 69 já tive, como era juvenil, o senhor Antoninho, que era o treinador, já levava dois jogadores de juvenil para concentrar com o profissional. Então, eu comecei em 68, em 60, eu passei um ano e 2 meses apenas no juvenil, porque em 69 já estava jogando, inclusive no time misto, porque 69, como foi eliminatória de 70, então nós saímos a jogar, eu e Léo, principalmente eu e Léo, para jogar com os profissionais, fazíamos um time misto. Então aí nós subimos Léo e eu, o time profissional, e ele, como eu te falei, ele concentrava dois jogadores só para concentrar, só para conviver com os profissionais. Não trocava de roupa, não ia para o banco, não ia nada. Só convivia na chácara. E nós concentrávamos na chácara Nicolau Morana. E dali começamos a participar do profissional, né? Começamos a treinar com eles, começamos a participar com eles, até que eles foram para a eliminatória. O Santos, naquela época,
tinha 7 jogadores na seleção brasileira. Eram o Carlos Alberto, o Joel Camargo, o Djalma Dias, o Rildo, o Clodoaldo, o Pelé e o Edu. Então, não era fácil jogar num time desse, né? Onde ainda tinha Ramos Delgado, já tinha Marçal, Oberdan, já tinha Negreiros. Então tinha muitos jogadores e eram craques, né? Então era difícil. O Santos, quando... Quer dizer, um dos melhores times do Brasil era Santos, Palmeiras, Botafogo. Principalmente Botafogo, que o Santos viajava muito, encontrava sempre com o Botafogo. Botafogo tinha Rogério, Jairzinho, Paulo César, Gerson, Roberto, Brito. Quer dizer, também tinha um timaço, né? Então nós viajávamos muito de excursão e encontrávamos quase sempre com o Botafogo. E aí comecei minha carreira, né, de futebol profissional. Aí continuei. Em 70 já saí titular. Nós fomos jogar um torneio no Chile, que o Santos todo ano jogava um hexagonal no Chile. E eu saí titular nesse time, com Coutinho, com Pelé, com o Edu, né? O Carlos Alberto, quer dizer, com o Ramos Delgado. Nós somos campeões desse torneio. Inclusive, o jogo contra o América do México, que estava nesse hexagonal, o Pelé foi condecorado rei, né? Pelo dono do time do América, que era o dono da televisão, da Televisa. Ele entrou no campo só para pôr a coroa no Pelé. Aí, são coisas que a gente tem na cabeça, né? Ninguém sabe, ninguém viu. Como ninguém viu e ninguém sabe, melhor dizendo, quando eu cheguei no Santos, vamos voltar um pouquinho, quando eu fui no Santos, o treinador da base era o seu Ernesto Marques. Não sei se você já viu, que era o Ernesto Marques, famoso, né, por trabalhar na base, por ter essa vivência toda no futebol. Aí eu fui treinar, o treinador, o roupeiro era o Zuca, o mordomo era o Zuca. E eu passei todo envergonhado por ele, porque ele ficava na porta da sala dele, né, para dar a roupa, da rouparia. Ele passava, ele ficava olhando. E todo jogador novo que passava, ele ficava olhando ali pela porta. E do lado era a janela onde recebia o material. Então eu fui treinar e eu não levei nada. Eu tinha muita vergonha, o senhor Ernesto me chamou. E eu fui. Antes era diferente a vila, né? A vila tinha bares ali embaixo, era bem diferente. E os 2 vestiários eram um do lado do outro. E tinha a sala onde ficavam os jornalistas. Quer dizer, era tudo pequeno. Antigamente era 3 jornalistas, 4 jornalistas que ficavam ali. Quando vinham de São Paulo, aí ficavam 10, 12 ali. Ele me deu 2 pés direitos. Eu treinei, o primeiro treino que eu fiz no Santos, eu fiz com 2 pés direitos. Entrei no lugar do Léo até, que o Léo já estava. E treinei, mas aí mesmo eu fiquei. Já me conheciam, então eu fiquei. Aí começamos a trabalhar nisso aí. Porque fizemos um juvenil muito bom. Um juvenil que quase todos jogaram futebol, viraram, né, na carreira. Nós tínhamos um juvenil que era o William, goleiro, que jogou no Santos até, o Pitico na lateral, jogou, Orlando Lelé também jogou, Ari da Silva também jogou, que ainda inclusive eu joguei contra ele no México, e o Dacival. O Dacival é que não vi o que passou com ele. Depois era o Léo, jogou, eu era o meio campo, Léo e eu, o Ibrahim também jogou, o Picolé, o Djalma Duarte e o Fito, todos jogaram. Então era um juvenil, desse juvenil subimos 9. 9 jogadores nós subimos. Eu penso que essa foi uma geração muito boa.
Mas essa geração subiu na hora errada, né? No tempo errado. Né? Por quê? Porque tinha Pelé, Edu, Clodoaldo, Rildo, Carlos Alberto, Ramos Delgado, Joel Camargo, Cláudio, goleiro, Serras, goleiro. Então, como iam prestar atenção nos garotos? Era mais difícil. Se tinha tanto craque de seleção. Então, subimos, fomos bem. Para ser titular num time daquele era muito difícil. Um time onde tinha o Negreiros, né, tinha o Laírto, Mazinho, tinha muita gente. Era um time recheado. Para você ver, o Santos tinha 4, 5 zagueiros. Tinha Ramos Delgado, Djalma Dias, Joel Camargo, Oberdan e Marçal. O Santos chegou a ter isso aí. Então, o Santos chegou a ter 5 zagueiros de primeira linha. Então, não iam prestar atenção nos garotos, né? Aí começamos a jogar. Eu joguei, que eu fui embora em 74. Eu joguei de meia e joguei de centroavante até. Eu pesava 70 quilos. Mas eu estava bem de meia distância. Eu estava forte. Cheguei a jogar de centroavante. Não tinha centroavante, eu era um meia. Pelé também não era centroavante. Entravam os 2 pontas, que era o Edu e o Mazinho, o Fernandinho. E aí eu fui jogando. Eu joguei 238 jogos e fiz 60 gols. Caramba. Quase ninguém sabe de jogo. Os jovens, muito menos. Os que são santistas antigos conhecem isso, porque eu fui embora com 23 anos. Eu fui embora. Verdade. Quer dizer, eu fui embora para o México. Eu fui vendido em 1974 por $150 mil. Quer dizer, um garoto que tinha 23 anos, 22 para 23 anos, ser vendido no time daquele $150 mil para o time do México, para a Universidade de Guadalajara. Legal. Eu tinha para ir para o São Paulo, que eu já tinha conversado com o seu José Poi, e para o Internacional. O Internacional, que eu já tinha, quem tinha falado comigo era o Figueroa. Não sei se você lembra do Figueroa, sim, que era o zagueiro chileno. Eles queriam me levar, inclusive no Morumbi. Ele foi, depois de um jogo que nós ganhamos de 2 anos do Internacional, ele veio falar comigo. Mas como o time do México pagou à vista, não tem jeito. O Santos mandou para o México. E eu queria sair, porque eu estava com problema com o treinador, né? Eu tinha operado, eu tinha feito uma cirurgia que demorou para ficar legal. E o treinador era o Elba de Pádua Lima, que era o Tim, famoso Tim. Era um senhor que foi famoso, foi treinador da seleção peruana, foi treinador do Curitiba, do Botafogo. Era um senhor bem famoso. E ele toda hora perguntava do meu joelho. Não sei se ele queria trazer um centroavante, mas ele perguntava: Nenê, e seu joelho? Eu falei assim: o meu joelho tá isso. Tô jogando. Aí um dia dele me perguntar na saída da sala dele, antigamente era tudo diferente, claro, no vestiário. Eu falei para ele: bom, Sotinho, o problema é esse. O meu joelho tá aí. Agora eu quero que lhe dizer uma coisa. O artilheiro do Santos, até agora, agosto, sou eu. Não é o Pelé, não. Eu tenho 21 gols e o Pelé tem 19. Agora, se eu quiser me tirar, o senhor esteja à vontade. Eu falei para ele. Então, e daí teve o jogo sábado. Acho que foi contra o Noroeste, parece. Um sábado à noite. E depois do jogo veio o Nicola Gravina. Nicola Gravina era um brasileiro que morava no México, jogou no México e era empresário. E ele falou: você quer ir para o México? Porque o México antigamente não contratava jogadores jovens. O México contratava jogadores que estavam acabando a carreira. Antigamente, 30 anos já era velho, né? Antigamente, 30 anos já era velho para o futebol.
Então ele me perguntou, eu falei, eu quero. Ele falou, então vamos tratar disso aí. Saímos dali do estádio e fomos ali na Conselheiro Nebias com a Epitácio Pessoa, aquele barzinho que tem ali, conversar com o vice-presidente, que era o Dr. Sérgio Orefs, para conversar sobre o que ele queria. E dali ficou tudo acertado. Isso foi um sábado à noite. Na outra segunda-feira eu fui embora pro México. Rapidinho. E os caras, pô, você vai embora? Eu falei, eu vou embora. Aqui eu tô tendo problema, pô. Verdade. E o México me contratou porque também nós jogamos na eliminatória de 74. Ficou Chile contra a Rússia. E o Chile foi jogar na Rússia e a Rússia não veio jogar no Chile. Problema político. Sim. Então eles não jogaram e o Chile classificou porque a Rússia não veio. Isso eles contrataram o Santos. Não contrataram o Santos com o Pelé. Contrataram o Santos para jogar. Tanto é que o Pelé não foi. Eu joguei de 10 ali. Pô, que legal. Então nós fomos jogar. Eles fizeram a saída, fizeram o gol, né? Que tinha que fazer o gol lá para vencer. Aí eles pararam, venceram, né? Porque a Rússia não veio. E nós entramos em campo. Nós ganhamos de 5-1 da seleção chilena esse dia. Eu fiz 2 gols aí. Então as pessoas do México, os caras do México me viram. Quando eu cheguei lá, eles falaram, comentavam desse jogo. Então o México, quando eu fui para o México, nós fomos 4 brasileiros, né? 3 do Santos. Eu, Eusébio, Roberto, éramos do Santos. E o Jair era do Fluminense, Olaria. Não é o Jair Pereira que foi treinador, é um outro Jair, um moreno. E chegamos nós 4 lá. Agora chegamos no México, era o nosso time era a Universidade de Guadalajara. Estávamos jogando segunda divisão e compraram a franquia de um time do norte, chamado Torreón. Então vieram os jogadores do Torreón, os jogadores da universidade e nós estrangeiros. Quer dizer, o vestiário tinha 45 pessoas trocando de roupa. Imagina um vestiário com 45 pessoas trocando de roupa, o falatório que era. Ele ia fazer coletivo, o treinador era brasileiro. O treinador era o Gomes Nogueira. E ele tinha que escolher os jogadores, fazer. Então fazia coletivo, parecia um torneio início, ficava muita gente de fora, tudo do lado do campo. Até que ele conseguiu manter um time, né? Escolher os jogadores que ele queria, que fizer. E nós fomos bem, muito bem, nós fomos, nosso time. Eram jogadores que não eram muito conhecidos, mas nós estávamos bem. Os estrangeiros faziam uma diferença naquele time. Tanto é que o primeiro ano, o segundo ano, nós fomos a equipe sensação do campeonato. Aí no segundo ano já começaram a contratar jogadores de seleção. A universidade já tinha dinheiro, né, para contratar jogadores de seleção. Eu cheguei no México nessa época como o jogador mais caro do futebol mexicano contratado. Eu custei 2 milhões de pesos na época para eles. Então eu tinha tudo isso. Agora no México eu me dei bem. Joguei bem. Eu era o Pelé branco. Fizeram até uma reportagem que eu era o Pelé branco. Uma mentira, né? Mas saiu na reportagem uma revista chamada Balão. Inclusive essa revista me pôs a minha perna a surda de ouro, né? A esquerda de ouro. E pôs na foto 24 quilates. Então eu tava... Fomos 4 anos felizes, né? No México. Depois também no México eu fiquei 7 anos e meio, quase 8 anos. Fomos 2 vezes vice-campeão, campeão da Copa. E depois eu me machuquei. Eu tinha problema e eu tive uma lesão em 76, que eu já tinha 2 anos de México. O Grêmio quis me contratar. O treinador era o Tele Santana.
Os jogadores que estavam me dando força lá eram o Berdão, o Serras, o Eurico, que jogou no Palmeiras. Eu tinha conversado com o Tele Santana, já estava tudo certo. Chegou num treino, eu fiz lá, eu podia fazer um contrato de 10 jogos e ser trocado lá ou vendido lá. E podia sair depois dos 10 jogos. Mas eu tinha 6 jogos, 6 gols. Eles me chamaram para fazer um contrato de 3 anos, independente da minha situação, que eu estava conversando com o Grêmio. Você sabe que eu fiz o contrato na quarta-feira, no 5º jogo, né? Eu fiz o contrato na quarta-feira. No sábado jogamos em Monterrey, eu fiz mais um gol. E na outra quarta me machuquei. O trabalho de finalização, eu fui chutar com a perna direita, eu sou canhoto. Fui chutar com a perna direita, rompi o músculo da coxa. Nossa. E já estava vendido pro Grêmio. Já estava tudo conversado, eu ia fazer exame médico no México. O presidente ia pro México, tanto é que ele foi, eu conheci ele no México, né, o presidente, Hélio Dourado, não esqueço o nome, me levou camisa, chaveiro e tudo, eu ia já fazer tudo no México. Ia vir pro Grêmio. O Grêmio naquele ano foi campeão. Então, era uma coisa que é para mim ficar no México. Aí eu fiquei mais uns 3 anos e depois fiquei mais 2 anos. Então fiquei mais 5 anos no México e já fiquei 7 anos e meio por lá. Mas tive uma lesão muito forte no final. Passei 1 ano quase sem jogar. Uma lesão que eu fiz uma raspagem de joelho da artrose, que fiquei 10 meses. Em 10 meses acabou o campeonato, né? E eu queria jogar. Eu fui falar com o presidente falou que o plantel já estava completo. Falei, pô, tenho 7 anos e meio aqui. Falou, o treinador era o engenheiro de la Torre, até, não esqueço também. Ele falou, o engenheiro não já completou o plantel e você não vai jogar. Se você quiser ser emprestado, alguma coisa. Mas eu estava com o joelho ruim, né? Mas eu tinha aquele negócio na cabeça que eu fiz tanto sacrifício. Joguei na seleção universitária. Fui viajar com a seleção universitária, com os jovens, né? Inclusive jovens que treinavam comigo. E eu tinha colocado na cabeça que eu tinha que jogar. Para saber até onde eu cheguei da minha lesão. Eu demorei quase 4 meses para dobrar a perna. Para ajoelhar numa piscina. Ele me colocava numa piscina com 45 graus para dobrar minha perna. Então, eu sofri bastante esses 10 meses. Quando me ajoelhei, até chorei, cara. Porque, pô, agora já dá para fazer alguma coisa. Fui jogar. Mas aí eu vim embora. Eu cheguei para ele e falei, ó, então, se eu não jogar nesse time, eu vou embora, eu quero ir embora. Ele falou, mas sua passagem eu não vou dar. Dou da sua família, mas a sua não. Caramba. E ele me deixou lá. E eu fiquei. Aí eu fui falar com o reitor da universidade, porque o reitor da universidade era o meu padrinho. Fui conversar com ele, porque ele não se metia no futebol, né? Ele não se metia no futebol, porque o futebol tinha um presidente. Aí fui falar com ele, ele falou, não, deixa eu conversar com o presidente, que era o Félix, o nome dele, Félix Flores, e eu vou ver o que eu vou fazer. Ok. Então minha família veio embora e eu fiquei lá, esperando a passagem. Depois eles me deram a passagem, eu vim embora. Ainda me pagaram 6 meses, que eles tinham no contrato, tinha pagado 6 meses, meio salário, me pagavam. Eu no Brasil, eles lá me mandavam o dinheiro ainda. E eu fui jogar um amistoso, veja. Eu estava em ritmo, né, de jogo. Eu estava em ritmo porque eu estava treinando, eu estava fazendo a musculação, mas eu estava já cansado de tanta musculação e tudo isso, né. Eu tinha que entrar antes, treinar e depois fazer. Então eu já estava... Eu fui jogar com veteranos do Santos, em Paranaguá, contra o Rio Branco. Fui jogar lá, ganhamos de 2-1 até. Aí o diretor veio me chamou que queria que eu fosse para lá.
Eu falei, meu passe está no México. Meu passe está no México. Se eu conseguir meu passe no México, tudo bem. Eu não vou mexer nisso não, que eu já parei de jogar. Aí, inclusive, era um tesoureiro que morou em Santos, esse senhor. E ele me conseguiu o passe, veja. Conseguiu o passe e me mandou, me telefonou e falou, né, estava aqui com o seu passe, vem embora. Eu já tinha acertado quanto eu queria, eu pedi bastante. Era ano político até, era 82. Aí, aí virou Brasil. Começou tudo bem, vem daqui a pouco não pagavam, já começaram os problemas. Então o que eu fazia? Onde eu jogava, eu vinha para Santos. Jogar assim em Pato Branco, onde seja, eu já telefonava, guardava a passagem e vinha embora. Eu ficava aqui até quinta-feira e voltava para lá. Quinta-feira para treinar. Estava o Oca. Estava o Oca, o Zé Moraes, o Ailton Silva, o Nascimento e eu, de Santos, lá. Inclusive tem uma passada boa lá, né? Nós não conseguimos classificar. Nós perdemos para o Iguaçu, que o artilheiro lá era o Rached, Carlos Rached, que é daqui de Santos. Ele era o ídolo daquela cidade. E nós perdemos um jogo lá, nós tínhamos uma boa equipe. O último jogo era uma preliminar de Curitiba e Cascavel, nós e Pinheiros, que hoje é o Paraná Clube, né? Nós e Pinheiros. Nós tínhamos 12 jogadores. Nós tínhamos 11 jogadores e mais o goleiro. Quer dizer, eu só tinha um reserva. Nós fomos trocando de Paranaguá para Curitiba no ônibus, cara. Porque nosso time já estava arrebentado. Mas nós tínhamos um time bom. O Orlando Lelé estava no Curitiba. Aí cumprimentei ele. É meu compadre, né? Porque eu sou padrinho de uma das filhas dele. Chegamos lá, trocamos de roupa para entrar em campo. Ganhamos de 3-1, Diogo. Demos um show de bola na preliminar. Nossa, ganhamos de 3-1, falando, tá vendo? Se nós tivéssemos ganho outro jogo, estaríamos classificados e teríamos subido de divisão. Verdade. Mas, coisas do futebol, né? Aí parei, né? Parei de jogar. Vim jogar um pouquinho na Portuguesa, 3 meses. O treinador era o Rui de Rossi. Era o treinador. Um dia nós fomos jogar em Salto e estava 0-0 o jogo. Ele entrou no meio tempo. Ele falou, bom, vocês vão de ônibus de linha. Porque no ônibus da Portuguesa vou eu, meu pai, seu Walter e seu Eliseu. Vocês vão se virem para chegar em Santos. Porque se vocês não ganharem desse time, vocês vão a pé. Ou então vão de ônibus de linha. No ônibus da Portuguesa vocês não vão. Assim ele falou. Bom, ganhamos 4-0, cara. Quer dizer, nós estávamos devagar mesmo, né? Então, assim foi o futebol. Assim aí eu parei de jogar. Aí eu já não tinha mais condições de ficar jogando e de trabalhar. O jogo já seria mais forte, eu tinha que fazer a musculação, eu tinha que fazer essas coisas todas. Eu tinha que trabalhar dobrado já. Eu parei de jogar com 29, 30 anos. Eu me cuidava muito, eu jogaria até 30 e poucos, né, naquela época. Então eu parei de jogar, em 82 eu parei de jogar, não joguei mais. E passei a ser treinador. Em 85, o Ararinha era o treinador da Portuguesa Santista. E ele me convidou para ser treinador dos juniores. E eu aceitei. Mas chegou nos juniores, estava o seu Joaquim Feliz. Que foi um treinador, treinou o Corinthians, treinou a Portuguesa, treinou. Então eu fui pro juvenil. Comecei a treinar no juvenil. Com o juvenil da Portuguesa. Daí comecei minha carreira. Depois passei pro profissional, né, na Portuguesa.
A Portuguesa eu já passei 5 vezes, 6 vezes. O Santos eu passei 5 vezes também. Inclusive, jogamos, o Arouca foi até meu atleta, que ele já tinha parado. Aí fomos montar outra vez um time. Aí eu fui para o Santos em 86, saí em 89, fui para o México, fiquei até 94 no México. Fiquei de coordenador no México, no time que eu joguei. Aí em 96 fomos montar a Portuguesa. O Ararinha também de diretor. Me convidou e nós montamos a Portuguesa com só jogadores de Santos. Nós não tínhamos roupa para treinar. Quando a Portuguesa subiu, que foi em 96, nós treinávamos de calção, de short, naquele campo de trás. Não sei se você conheceu aquele campo de trás que tinha na Portuguesa, que era o campo de areia. Nós treinávamos ali. Então, nós treinávamos ali, descalço e sem camisa. É o calor de dezembro. Então, nós treinávamos ali. Coletivo, eu dava no quadro negro, porque não tínhamos jogadores. Aí foram chegando. Aí nós tiramos o Fernando Matos, de 2 anos parado, veio jogar. Claudinei no gol, Davi lateral, Paulo Robson na outra lateral, Márcio Fernandes, Davi, né? Márcio Fernandes. Aí nós tínhamos Paulo Sérgio, que era um meia. Então nós começamos a montar o time só de Santos. Tinha 4 jogadores que não eram de Santos. O resto era todo mundo de Santos. Nós montamos, quando nós íamos jogar, já chegaram os santistas. Porque era tudo da praia, né? E falar, chegar o time da praia. E nós jogávamos, como nós treinávamos de manhã e num horário forte, o calor em Santos de janeiro é difícil. Nós marcamos os jogos para a federação para jogar às 11 horas da manhã. Nossa. Então nós jogávamos às 11 horas da manhã. O campeonato nós jogamos às 11 horas. Classificamos. Aquele ano, o campeão do primeiro turno já estava para o quadrangular final. Já estava classificado para o quadrangular final. Nós fomos campeão do primeiro turno com 4 pontos de diferença. Quer dizer, nós já tínhamos saído na frente. O segundo turno eu fiquei mais um pouco. Mais uns 6, 7 jogos. E entrou o Serginho Chulapa. O Serginho com o Gilberto Costa. E eles subiram. E aí terminou, eles subiram a Portuguesa. Quer dizer, eu participei daí da Portuguesa. Quando eu saí, eu fui para o Santos. Fui para o Santos trabalhar no Sub-20, né? Nos juniores. Fiquei lá mais 3 anos. Eu fui em 96, fiquei até 99, quase 2000. E fui embora, velho. E trabalhei 2 vezes no comercial, uma no Botafogo, uma no União de Arara. Subimos o Sertãozinho em 2006. Subi o Sertãozinho. Subimos para lá. Então, em 2008, fui tirar o Uberaba do rebaixamento. Uberaba, faltavam 5 jogos. Eu já tinha tirado o Cascavel no Paraná, do rebaixamento. Faltavam 2 jogos, que eram quarta e domingo. E eu recebi o convite, me telefonaram do Uberaba. Nem me conheciam, Uberaba. Quem me indicou lá foi um massagista que trabalhou comigo no comercial. Legal. O comercial, deixa eu me lembrar, o comercial foi 2005. Quase a gente sobe. Não subimos por fatalidade, porque empatamos o jogo em casa. Subiu naquela época subiram Juventus e Bragantino. Porque coisas do futebol. Porque nós fizemos o nosso dever e não subimos. E aqui se acertaram Bragantino e Juventus e fizeram um jogo para mim, eu, Nenê, que foi de comadre, né, compadre, assim.
e subiram os dois. Porque o Juventus já estava classificado, só faltava, era nós e Bragantino, para ver quem era o segundo a subir. E subiu o Bragantino. Bom, aí eu fui embora. Aí fui pro Sertãozinho, do Sertãozinho eu fui para Cascavel, Cascavel eu fui para Uberaba. Então faltavam 2 jogos no Cascavel e faltavam 5 jogos no Uberaba. E o Uberaba jogaria de domingo a domingo. E o Cascavel ia terminar naquela semana. Eu saí de lá uma segunda-feira, terça-feira. Eu saí de lá. Terça-feira. Legal. Eu fui ver o time jogar, treinar, fui treinar. Eu falei, meu Deus, tá difícil. Mas vamos tentar acertar. Como dava tempo pra gente treinar, jogava de domingo a domingo, a gente foi acertando. Quando chegou no último jogo, eram nós e Democrata de Valadares. Nós precisávamos ganhar em casa. Porque nesse ano caiu. O Ipatinga jogava fora, jogava contra o Vila Nova. E o Democrata de Sete Lagoas já tinha caído. Eu cheguei em Uberaba, o Uberaba tinha 2 pontos. Nossa. E era para cair. Legal. Nós jogamos 15 pontos, ganhamos 10 pontos. O Uberaba com 12 pontos ficou fora. Bom, quando ficou fora foi uma festa, né? Fizeram uma festa, parecia que tinha sido campeão. Porque não caiu. Aí foi uma felicidade e um prêmio que eu me senti que eu ganhei. Porque me trataram super bem, muito legal. Uberaba é uma cidade que eu gosto, né? Uberaba, minha mãe é de Uberaba. Eu, quando era pequenininho, eu ia passar as férias em Uberaba. Quando era pequeno, né? Minha mãe ia para lá, tinha a mãe dela, as irmãs e tudo. A gente ia lá e levava as filharadas todas. Nós éramos 6, cara. Mas levava alguns para lá. Os maiorzinhos ficavam com meu pai, mas os pequenos iam tudo com ela. Então era viagem longa, né, para Uberaba. Íamos às vezes de trem, cara. Trem demorava. Fiquei lá. Voltei. Aí comecei a rodar, né? Fui trabalhar até no São Gabriel, do Rio Grande do Sul. Fui trabalhar lá. São Gabriel, fiquei 1 mês. Era muito longe, cara. Diogo, era muito longe. E fazia muito frio, cara. Ali. Eu sentava no meio-fio para eles, com os jogadores para tomar o chimarrão, cara. Eu morava do lado do estádio, era um hotel que tinha do lado do estádio. E eu eu ficava com os jogadores ali. Jogador eu fazia. A coisa engraçada que eu vi. O São Gabriel foi aquele time que o Palmeiras jogou na Copa do Brasil. Um time pequeno lá do sul, que era o São Gabriel. Aí eu cheguei em São Gabriel, era bem engraçado. O vestiário do visitante, bem bonito, né? Branco, clarinho, com 2 listas, verde e vermelha. O time era verde, vermelho e branco. Entrei no nosso vestiário, cara. Era um verde escuro, cara. Nossa. Eu entrei no meio do vestiário, chamei o presidente, que era o dono do time, era um cara que tomava conta. Falei, você já viu esse nosso vestiário? Ele falou, já, claro. Falei, mas você já viu a tristeza que é o nosso vestiário? Com esse verde escuro, cara. O outro vestiário branquinho, alegre, claro. Aqui que se a gente entrar no final da tarde, depois do treino, ninguém vê ninguém. Ele pintou o vestiário. Isso foi um ganho também. Mas era um time pequeno, fiquei 1 mês, eu falei, tenho que ir embora. Tem aqueles times também que a gente passa e não quer ficar, né, cara?
porque também não te dão nenhuma retaguarda. Eu fui pro Vossen, não tinha nem, tinha 4 bolas, não tinha roupa de treino. Caramba. Eu era conhecido porque eu trabalhei no Cândido Motense. Eu e o professor Barbosa. Nós fomos pro professor Barbosa, nós morávamos juntos, nós íamos pro campo regar o campo. Ele de um lado e eu do outro com a mangueira. Porque era o barro, aquele barro duro embaixo, né, cara? Grama, mas com barro. Então a gente molhava o campo para ficar mais suave para treinar, cara. E para jogo. Então são detalhes que a gente passa e quase ninguém percebe, né? Quase ninguém sabe. Nós fomos jogar o primeiro jogo do campeonato daquele ano. O Cândido Montes foi contra o Corinthians de Prudente, Presidente Prudente. Nós fomos com 13 jogadores. Não deu tempo de escrever o resto. Quer dizer, nós viajamos 150 quilômetros quase. De Assis, né? Que Cândido Mota fica do lado de Assis. Até Presidente Prudente. Não, essas são as coisas do futebol, né? O futebol te traz alegrias, bastante alegria, né? Mas você pssa alguns perrengues também, cara. Você vai para que nem coisa de engraçada, o comercial pagava só o primeiro mês, o resto era tudo vale. É vale para todo mundo, cara. Então ninguém sabe. Você não recebe, você não faz, você não consegue, e você tem que pôr os caras para jogar. Quando eu cheguei no Uberaba, que eu fui, eles não estavam recebendo. Pô, e me contrataram, pô. Falei, pô, não. Na reunião antes do treino, era uma choradeira danada. Professor, estou aqui há um mês e não recebi nada. Estou aqui há um mês e meio e não recebi um tostão. Estou aqui 2 meses. Falei, não dá, assim. Falando com o presidente, com tudo. E eu falei, não dá. Aí um dia eu falei para eles, vamos fazer um negócio. Quem quer treinar, entra no campo. Quem não quiser, do alambrado para lá, vocês resolvem com o presidente. Eu não tenho problema de treinar 10, 8, 10, eu não tenho problema disso. Aí eles entenderam, cara, e começaram a entrar no campo. E nós começamos a treinar. E saímos livres. E o presidente, aquele negócio do futebol, né? Promete uma coisa e no final livrou, caiu, não te pago, né? Coisas que acontecem no futebol. Só o futebol sabe disso, cara. Então, a mesma coisa foi no comercial. Foi tirar quase do rebaixamento. Eu fui para lá. O presidente é meu amigo até hoje, o que estava. Mas ele tinha muitos problemas, né, para pagar comercial. Eu falei, eu não quis ir pro Botafogo. Eu estava no Sertãozinho, saí do Sertãozinho. Aí eu fui pro comercial que eu já tinha passado. O presidente já era meu amigo. Já tínhamos feito uma boa amizade. Inclusive até hoje nós temos essa amizade. Eu falei, bom, acho que dessa vez eu não vou receber, né? Aí ele falou, não, Nenê, pô, sempre te paguei. Eu falei, mas eu tô sentindo que dessa vez eu tô na rua. Fomos lá, o último jogo foi contra o Bandeirantes de Birigui. E nós escapamos do rebaixamento aí, ganhamos o jogo. E não recebi. Fiquei lá quase 2 meses sem receber. Aí fui embora. Aí caí indo pro Botafogo. Fomos jogar o quadrangular final no Botafogo. Cheguei no Botafogo, um vestiário muito ruim. Um vestiário dividido. Vestiário complicado. Eu conhecia 2 jogadores lá, pelo menos, que já tinham jogado comigo. Já tinham subido comigo no Sertãozinho. Aí cheguei no Botafogo, o treinador que estava tinha levado 7 jogadores. Então estava um vestiário bastante dividido. E também não subimos por 1 ponto.
Subiu o Mirassol e não sei se foi o Rio Preto, não, tinha mais um, União de Arara, era do nosso grupo. Porque antigamente tinha 2 grupos de 10, né? E Sim, sim. classificavam, faziam um quadrangular final, né? No final de tudo. Antigamente era assim. E não subimos. Perdemos do Mirassol em casa. Um desastre foi. Um jogo jogando bem, mas uma jogada foi para frente, contra-ataque, gol. Não teve jeito. Aí perdemos também, não subimos. Aí saí de lá. Saí de lá. A subida para o Sertãozinho foi engraçada. Cara. Eu tinha ido para o União de Araras. Eu já conhecia o Zé Mário, que eu já tinha trabalhado no União de Araras. E o Zé Mário é o dono do União de Araras, né? E eu fui lá antes, ele pediu para ir antes, para ver o negócio de jogadores. E ele não estava pagando ultimamente, né? Nesse tempo. Aí ninguém queria quase ir para lá. Eu fiquei com um diretor vendo jogadores para levar. Primeira coisa que ele me falou: não quero ninguém do comercial. Eu falei, como não quer ninguém do comercial? O comercial fez uma campanha melhor que o União de Araras, cara. E você não quer ninguém do comercial? Porque tinha saído do comercial. Aí fiquei lá, aí já fiquei meio chateado. Passou mais uns dias, ele falou: você conhece Paulinho McLaren? Eu falei: conheço. Ele quer ser seu auxiliar. Eu falei: pronto. Quer ser meu auxiliar, cara? Então você põe ele de treinador que eu vou embora, cara. Não, ele quer ser seu auxiliar. Meu auxiliar, não. Paulinho estava meio empresariando, né? Paulinho McLaren estava meio empresário. Eu falei: pô, ele é empresário. Essa foi a segunda. A terceira foi: você tem preparador físico? Você conhece? Eu falei: conheço. Ele falou: eu tenho 2. Eu falei: eu também tenho 2. O senhor é bom? Eu falei: pô, Zé. Bom, eu falei: tudo bem, vou embora. Chegou sábado, eu fui almoçar em Ribeirão Preto. Fui para Ribeirão Preto. Com o Marlon e o Espanhol. 2 jogadores que estavam comigo no Sertãozinho. Dali eu recebi um telefonema de Sertãozinho. Um sábado. Aí eu falei... eles falaram: quer vir trabalhar aqui, Nenê? O Sertãozinho é um time muito sério, sabe? Presidente muito rico. É o dono do supermercado do interior, Savenhago. Ele é o Toninho Savenhago e tem o irmão dele. Eles são... Você quer vir? Isso foi um diretor. Eu falei: eu tô no União de Araras, cara. Ele falou: pô, mas veja lá se você não quer vir para cá, para trabalhar. Eu falei: tá bom. Amanhã te dou uma resposta. Fui embora para Araras. Cheguei em Araras, fiquei pensando, né? Fui dormir e falei: pô, esse cara aqui tá me perturbando. O Zé Mário dessa vez tá me... Aí fui no Lindóia. Não sei se você ouviu falar do Lindóia. Foi um ponta direita do Guarani e jogou no Corinthians também. Esse foi meu amigo desde juvenil, que nós jogamos a seleção paulista. Fui na casa dele, ele andava muito com o Zé Mário. Eu falei para ele: Lindóia, eu tenho 2 propostas. Uma da Portuguesa Santista e outra do Sertãozinho. Eu estou no meio do caminho. Eu vou embora daqui. Que isso, Nenê? Eu falei: eu vou embora, não vou ficar aqui mais. Falei: pô, aí ele não sabia que tinha acontecido tudo isso. Do jogador, do preparador, do auxiliar, dessas coisas todas. Ele não sabia. Ele falou: Nenê, então, vai pro Sertãozinho. Você não vai despedir dos caras? Eu falei: não. Você fala que eu vim falar com você e você despede por mim. Aquele mesmo domingo, eu liguei para os caras do Sertãozinho e falei: vem para cá, vem para o hotel aqui, tal hotel aqui na entrada da cidade. E já sabe. Aí fui para lá e estavam me esperando. Aí conversamos, acertamos e eu fiquei.
E o Zé Mário depois me meteu o pau, que eu saí, que eu fugi, que eu não fui. Eu não era o treinador que ele queria. Ele falou, bem, eu não respondo. O cara queria que eu fosse na televisão rebater, retrucar o que ele falou. Eu falei, não, deixa ele viver a vida dele, pô. Eu vou fazer o quê? Ele já falou, vou ficar batendo boca, eu não quero isso. Aí fui embora pro Sertãozinho. E no Sertãozinho eu tava pra ir embora, viu? Chegou, minto. Chegou. Senhor Belarmino, a gente vai ter que encerrar, Aí. porque já chegamos, estouramos nosso tempo, mas a gente pode fazer uma segunda parte durante a semana. Tá O que bom. você acha? Tu que sabe. Então, a gente Não posso ser de encerra aqui dia. agora. Durante a semana não pode de dia, tá? A gente faz de noite. Das então, 7 horas pode ser, de 7 em diante, aí sim. Tá bom. A gente conversa, pô. Não tem problema nenhum, cara. Vou encerrar agora, porque senão vai cair aí, a gente não consegue... História é gravar, comigo tá? mesmo. A gente faz uma segunda parte, pode ser na segunda-feira mesmo, às 19 horas, tá bom? Segunda? Então, a gente Tá. vai se falando aqui pelo Tá bom. bate-papo, tá bom? É que eu tenho uma quinta-feira com o meu sobrinho. É quinta-feira eu e Manuel Maria. Pô, depois quero fazer com ele, hein? Faz essa ponte pra gente. Falo, pô. Eu te dou o zap dele depois. Ele é gente boa. Ok. Muito legal. Eu falo com ele quinta-feira com ele. E te falo. Tá bom. Obrigado. Então. Tá bom? Vamos lá. Bom dia. Falou, Diogo. Valeu. Abraço. Tudo de bom. Tchau.